Olá, estamos de volta. E se você quiser participar ao vivo, é só enviar sua pergunta para o Twitter, planeta_ESPM. Estamos conversando sobre jornalismo investigativo com o repórter Thiago Jock. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar via Skype com o jornalista Paulo Schiff. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar do Planeta ESPM. Muito obrigada. Para começar, eu queria saber a opinião de vocês dois, Thiago e Paulo. Qual a linha que divide o jornalismo investigativo do jornalismo sensacionalista? O jornalismo investigativo, todo jornalismo é um pouco investigativo. Sempre que o repórter, o jornalista, vai investigar, vai apurar as condições em que se verificaram uma história para contar a história, ele está fazendo uma investigação. Mas a diferença do jornalismo investigativo pelo molde atual, do jornalismo sensacionalista ou até do jornalismo só informativo, de atualidades, é a questão do acesso aos documentos ou às situações originais. O jornalismo de atualidade, ele se limita às fontes, então a tradução do original pela fonte. O jornalismo investigativo, ele vai buscar a situação original ou o documento original. Me parece isso, assim, né? O jornalismo investigativo bem feito é muito bem fundamentado, né? Muito baseado em documentação, em informações checadas. O jornalismo de TV mais sensacionalista me parece esse em que o repórter sai passeando por uma cena cheia de achismo, assim, né? Apontando, olha isso, olha aquilo, muito em cima das impressões pessoais dele, em cima de uma tragédia, de um acidente de carro, alguma coisa. Sem, enfim, de fato buscar as informações que poderiam explicar o que aconteceu naquele caso, né? A gente tem os ônibus sendo incendiados em São Paulo, por exemplo. Normalmente é aquela coisa de os vândalos, né, queimaram esses ônibus e tal, e a gente sabe que muitas vezes isso está relacionado a mortes da PM na periferia e tal. Então, assim, me parece essa coisa mais superficial, mais leviana, é o que me parece mais sensacionalista, entendeu? E mais uma vez a opinião dos dois, o que vocês acham que o público procura num programa jornalístico? Hoje, em função das redes sociais principalmente, o jornalismo investigativo, o jornalismo mais sério, ele tem perdido um pouco de audiência para o jornalismo sensacionalista, que instaura uma espécie de tribunal, assim, um tribunal superficial, um julgamento, como era o julgamento na Idade Média na praça pública. O sensacionalismo, ele transforma o jornalismo na instalação desse tribunal que não dá direito de defesa a ninguém e faz um julgamento sumário. Tem uma curiosidade meio mórbida, eu acho, assim, por tragédias, né? E isso também repercute nas redes sociais, né? Teve esse caso do Guarujá recente, né? Eu percebo que nas cidades do interior do Brasil tem todos os programas de polícia, de rádio de polícia, que normalmente é aquele programa em que o repórter sai circulando os DPs, vendo quem foi preso, o que aconteceu. Isso também tem uma representação na internet, e aí você vê que o público se manifesta muito, assim, especialmente quando postam fotos mais fortes, né, envolvendo homicídios. Enfim, o jornalismo sensacionalista encontra um amplo espaço, me parece, assim, também nas redes sociais. Thiago, agora eu queria fazer uma pergunta. O que você acha que justifica a queda de 40% da audiência do Profissão Repórter? Eu acho que, assim, a audiência da televisão, de uma maneira geral, está caindo, né? Tem essa questão da internet, as pessoas hoje assistem muito o que elas buscam, né? Eu assisto muito o YouTube, o Netflix, são as coisas on demand que a gente chama, né? Que você assiste na hora que você quiser. Então, me parece uma coisa mais conjuntural mesmo, assim, da televisão, de uma forma geral. E o Profissão Repórter não é diferente. Eu queria saber o que você acha sobre o caso mais famoso do jornalismo investigativo, o Watergate, ainda falando sobre o jornalismo investigativo. Bom, um escândalo que derrubou um presidente, né? E me parece uma coisa, aí nesse caso, investigativa de verdade, porque é muito bem fundamentada, né? Até conseguirem derrubar, enfim, o Nixon. É isso. Paulo, você quer dar sua posição? O Watergate, tem a impressão que é um divisor de águas, assim, ele estabelece um marco para o jornalismo investigativo,
porque a imprensa aí funciona realmente como um contrapoder. Ela derruba o homem mais poderoso do mundo e ela instala uma visão crítica na sociedade em relação aos poderes. Sai de cena aquela visão daqueles mandatários assim de costeleta, bigode, de ternos sérios que a gente vê nos livros de história, e as pessoas passam a olhar para os detentores do poder com uma certa desconfiança, com um espírito um pouco mais crítico. O Watergate, nesse sentido, ele baliza o jornalismo investigativo moderno. Obrigada pela sua participação, Paulo. Foi um prazer participar do Planeta SPM. Muito obrigada. Tiago, para finalizar, eu queria saber, essa coisa do Profissão Repórter mostrar os bastidores da notícia e mostrar o que está acontecendo realmente por trás, é assim mesmo? São os bastidores de verdade, é assim que acontece? Ou vocês mexem de alguma forma? Como funciona? O Profissão Repórter está muito calcado, eu acho, assim, na espontaneidade das situações, né? Os bastidores da notícia, especialmente os que discutem ética, tal, eles são muito difíceis de ser gravados, na verdade. Exige uma certa sensibilidade normalmente de uma terceira pessoa acompanhando essa equipe para poder enxergar esses bastidores e ter eles bem retratados. Como a gente está muito calcado na espontaneidade, como eu te falei, eu acho que assim, quem assiste percebe que aquilo ali é daquela maneira, né? Assim, a televisão e o jornalismo para a TV, nota-se muitas vezes coisas produzidas, uma pessoa abrindo uma porta para entrar e aí a câmera já está lá dentro e tal. O Profissão Repórter não tem isso, né? Eu acho que isso talvez seja um dos grandes diferenciais da gente, assim, a gente tem que estar sempre se antecipando à história para poder ter aquele registro. É muito raro eu pedir para alguém sair do carro novamente, eu tenho que estar ligado que a pessoa vai sair e eu tenho que estar na frente, enfim. Esses nuances todos, eu acho que assim, um dos grandes desafios de se produzir o Profissão Repórter é esse, assim. Bom, a gente está encerrando mais um Planeta SPM. Eu queria agradecer a participação do Thiago Jock e do jornalista Paulo Schiff. Quem quiser saber mais sobre Profissão Repórter, acesse o site g1.globo.com/Profissão Repórter e em breve o programa estará na íntegra no site do Portal de Jornalismo da SPM. Obrigada pela participação e pela audiência e até um próximo encontro.